Todo mundo me ouvindo, gente? Boa tarde. Boa tarde, a paz. Paz, tudo bom, queridos? Que prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês. Tava dando um pouquinho de erro aqui, entra, não entra, mas agora já estamos juntos aí. Glória a Deus. Maravilha. Xande, Pois é, você tá falando de Braga? sim, estou em Braga, Portugal. Maravilha. Conheço Braga. Conhece? Que legal. Já ministrei aí no Betel Brasileiro. Nossa, que bênção. Quando? Em que ano? Ah, faz uns aninhos aí, viu? Eu só tenho 2 anos que eu estou aqui em Braga. Fiz 2 anos. Então, uma cidade muito gostosa, muito bacana, Braga. Sim, sim. Aqui eu fico muito feliz porque estou tendo a oportunidade de falar de Deus aqui nessa cidade que é tão carente da palavra de Deus. Aliás, a Europa se tornou um continente muito carente. E ter a Verdade. oportunidade de falar de Deus aqui, para mim, é uma honra. Você pode aumentar só um pouquinho o seu volume, para eu poder ouvir um pouquinho melhor você, por favor? Aumentei, deixa eu aproximar aqui também para ver se fico mais próximo do microfone. Melhorou. Melhorou? E queria deixar um abraço para todo mundo que está entrando. Pessoal aí, que prazer. Meu nome é Alexandre, para os que não me conhecem. E a gente vai ter um tempinho aqui de bate-papo, falar um pouquinho sobre missões, talvez um pouquinho sobre, desculpa, a carreira, falando sobre projetos futuros. Então, tem bastante coisa bacana para a gente estar informando, né? Estava falando há pouco agora com o Alan, talvez você lembra também do Polegar, que pegou Covid e tudo. Sim. E a gente já está marcando também uma live para estar falando um pouco sobre alguns pontos. Ele também pegou Covid, eu também, então a gente vai estar falando também do passado, na época que quando eles estavam o Polegar e Paquito, a gente fazendo show algumas vezes juntos. Então, assim, a gente está começando, através das lives, ter mais esse bate-papo com as pessoas que fazia anos que eu não falava nem com Alan, muitos anos. Ai, que bacana. E você pegou o Covid e a sua esposa também. Ela melhorou já? Nós dois. Então, nós dois pegamos, já negativamos, porém, ela ficou com algumas sequelas. Então, ela não está ainda sentindo totalmente o cheiro ainda, né? O olfato. Mas a gente tem pedido oração para o pessoal e também ela tem ficado descansando um pouco mais. Isso para poder estar voltando o quanto antes, né? Ninguém sabe ainda clinicamente algo específico, né? Quando as pessoas pegam sequela ainda, tudo muito novo nessa questão do Covid. Mas eu creio que Deus já está à frente de tudo, né? Amém. Graças a Deus. Eu perguntei especificamente por ela porque eu havia visto uma live sua onde você falou que ela ainda estava mal. Então, por isso eu estou perguntando. É isso aí. Mas que bacana. Vamos lá. Eu estou aí para a gente poder estar interagindo, batendo um papo. Não sei se vai ter pergunta do pessoal, se está dentro daquilo que você tem em mente para a gente estar conversando. Mas o propósito, então, desse bate-papo é a gente não só informar para os outros da importância de Cristo na nossa vida, mas também, às vezes, até o pessoal tem uma ideia de como eram as coisas, como é que era a ideia de ser um artista reconhecido, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Então, queria abrir para que alguns pudessem estar perguntando, você também, tivesse toda a liberdade. E estou aguardando. Vamos lá. Que ótimo. Então, gente, quem quiser perguntar, manda sua pergunta que a gente vai fazer aqui para ele poder responder. Eu vou começar com uma pergunta que eu tenho essa curiosidade, na verdade, assim, ela vai emendar até um pouco com a segunda. Deixa eu fazer aqui na ordem que eu programei. Antes de ser Paquito, você já tinha carreira artística? Antes de entrar para o grupo, em 88? Isso. Sim. Eu tinha feito já algumas propagandas de televisão, comerciais, que a gente fala, né? Na época, nós até falava reclame de televisão, falava assim, né? Então, propagandas. Depois, eu comecei a mexer mais com música. Então, toquei bateria em um grupo de tipo rock.
Fazíamos aqueles bailinhos, festas de debutante. Aí foi ficando um pouquinho mais, fui crescendo um pouco mais. Aí participei de grupo de dança, toquei na noite um tempo. O que é tocar na noite? Tocar, você tem aqueles tipo barzinhos que tem som ao vivo, né? Banda ao vivo. Então, eu cheguei a fazer parte de um violão e bateria e voz, né? Então, fiz um tempo isso também. Mexia com produção, gostava muito de produção. Aí eu morei em Belo Horizonte um tempo, 6 anos, e lá comecei a mexer nos bastidores. Sempre gostei de estar agitando, organizando, coordenando, sempre curti muito isso. Então, bom, eu usava para esse lado artístico, porque gostava bastante, né, de estar ligado à música, à televisão. E daí, quando foi em 1988, é que teve o grupo, e aí fiquei sabendo e me inscrevi. E aí começou toda aquela bateria de testes, tal, isso lá no Rio de Janeiro. Então, de Belo Horizonte, eu ia para o Rio de Janeiro. Eu fazia uma ponte Rio de Janeiro, quer dizer, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. Porque meus pais tinham farmácia em São Paulo, então eu fazia essa ponte. Tinha casa também em BH, mas em São Paulo tinha comércio. Então, eu ficava fazendo essa ponte e fazendo os testes na época na Globo. E lá, então, em 88, foi quando eu entrei para o grupo. Então você já até respondeu a segunda pergunta, porque na internet a gente encontra, se eu não me engano, como é que foi a entrada do Cláudio e do Marcelo. O Didio recentemente fez uma live com a Sorvetão, dizendo como ele entrou. E pelo menos eu não sabia, assim. Eu sabia que você havia feito a inscrição e tudo. Mas nunca soube como é que foi o teste. Manda foto, manda... Porque os demais, eles praticamente, assim, o Marcelo e o Didio praticamente já foram... Já com a intenção mesmo, né? Eles já foram para quase que, assim, fizeram um concurso lá, mas já quase que selecionados. E sobre você tinha pouca coisa, né? Tá falhando um pouco. Pelo menos no YouTube, a gente quase não via a respeito de como tá foi a sua entrada para os partidos. Oi? Estão me ouvindo? Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok. Então vamos lá. Opa! Então tá. Então, o primeiro teste foi o de foto. Então, eu deixei fotos. Eu estou. Passei no teste de foto. Sim. Me chamaram para fazer um teste de vídeo. Ok? Ser Paquito. Então, eu respondia. E nessa oportunidade, eu respondi e ainda cantei ali, a capela. Um pedacinho de uma música. E porque quando eu me inscrevo, é porque precisava de um cantor da equipe. Já tinham 4 garotos. Já tinha o Cláudio, Marcelo, o Robson e o Didio. Então, ele estava abrindo uma vaga para o cantor da equipe. Aí, então, depois desse teste de vídeo, eu já tinha emendado praticamente cantando, já tinham gostado da minha voz. Aí eu passei no teste de dança e, por último, de voz. Então, foram praticamente 4 testes, mas tinha uma série de requisitos. Você não podia ser muito maior que apresentadora, você tinha que saber um mínimo de dançar, um básico de cantar, enfim. Tinha que ter um requisito, um perfil de rosto que eles procuravam. Então, você tinha que encaixar naquilo, no sistema. Agora, abriu-se uma vaga para o cantor, e aí é nessa que eu entro. É nessa que eu entro. Porque seria um grupo, naquela época, competitivo, com polegar, dominó, aquela coisa toda, né? Que tinha em década de 80. Aí eu me passei nesses testes. Quem me escolheu nessa área musical foi Michael Sullivan e Paulo Massadas, que eles falaram, é esse aqui o garoto. O Sullivan foi taxativo, e nisso eu ingressei e fiquei de 88 até mais ou menos 92. Entre 92. Entre o período de teste, de estar fazendo a parte das turnês nacionais, internacionais, shows com a apresentadora, shows só o nosso grupo, e
E assim, então, acontecia e a gente ia fazendo conforme a programação e o que eles davam para a gente, o roteiro. Tá aí, curiosidade que eu, pelo menos, jamais imaginei que não podia Eu ser acho mais alto que a apresentadora. Tá falhando, tá falhando? tá. Agora melhorou. Ah, então tá. Eu falei aqui que eu achei interessante porque eu não imaginava que tinha essa coisa de não podia ser mais alto que a apresentadora, tinha um perfil. As paquitas a gente já imaginava, até porque as próprias paquitas falavam isso. Agora, para os paquitos, nunca passou na minha cabeça que tinha Tinha que essa ter coisa. um mínimo uniforme o grupo. Quer dizer, o Robson era mais baixinho, então dava. Então, assim, a gente tinha que ter um padrão. Então, não dava nem para ser todo mundo, cada um de um tamanho. Então, tinha que manter um padrão, né? Mesmo porque, sei lá, era um critério próprio que eles adotaram. Como cada grupo tinha os seus critérios. Por exemplo, você entrar num dominó, devia ter o critério da promoarte. Para você entrar num polegar, eles tinham que ter também um estilo, um padrão. E esses eram alguns dos requisitos. Agora, eu sempre gostei muito de dança, então eu dançava bastante já. Eu gostava muito de dançar. Eu ia para as discotecas, né? Bailinhos, essas coisas. Eu sempre gostava de puxar assim os passinhos, as danças. Então, para mim foi bem tranquilo, a parte de dança, a parte musical também. Eu sempre gostei muito de tocar instrumentos. Então, eu tive uma facilidade dentro desses aspectos. Embora tinham muitos outros garotos também fazendo testes que também cantavam, também tocavam outros instrumentos, enfim. Mas aí acabou entrando. E aí fiquei por lá, fizemos filmes, tivemos muito aprendizado, né, nessa área. Eu falo sempre a área técnica, a área profissional. Eu trago para a minha vida até hoje isso, né? Cada vez ser mais persistente em poder aprimorar aquilo que você está fazendo, focar, por um foco e ir até o fim. Então, eu já era bem focado, né? Tanto é que eu saía de Belo Horizonte, às vezes de São Paulo, para ir para um local lá, fazer os testes sozinho. Então, eu sempre fui muito focado. Isso eu tive uma característica. Aí acabou tudo. E a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde. Mas é você focar, né, num objetivo e você perseguir e tentar conquistar aquilo, né? Persistir. Sim, é muito bacana. E dá para perceber que você gostava de dança, porque quando a gente pega os vídeos antigos, principalmente na música Rumba, né? A Rumba, você e o Didio eram os que mais tinham facilidade para dançar. A gente via que vocês dois tinham não era algo muito desconfortável. Era uma coisa natural, era muito natural. Era o swing, né? Tipo assim, eu sempre gostei muito de dançar forró, dançar rumba, dançar lambada. Então, eu sempre era amigo de Beto Barbosa. Então, assim, quando ele ia lançar as músicas, tal, a gente trocava ideia. Era aquele tempo de fita cassete, então a gente se falava bastante. Eu compunha algumas lambadas. Só que, tipo, então era uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu gostava muito de fazer show no Norte e Nordeste, porque as músicas que antecediam os shows eram geralmente esses tipos de ritmo, né? Forró, depois veio o pé de serra, essas coisas todas. E então eu sempre gostei disso tudo. Só que, claro, que quando você tem um outro impacto, uma outra dinâmica na vida, por exemplo, forró, uma das coisas que eu gosto. Por exemplo, só rapidinho para você ter uma ideia. A letra é outra, mas a levada está aqui, ó. Deus de milagre faz o cego enxergar. Deus de milagre, paralítico andar. Deus de milagre, leproso purifica. Deus de milagre, e da morte traz pra vida. Então, o ritmo, o swing vai.
Só que agora, o conteúdo da letra, eu não vou ficar puxando para mim ou para uma autoexaltação, mas eu falo do Deus de milagre, que fez um milagre na minha vida, é o Deus que cura o cego, é o Deus que purifica o leproso, é o Deus que dá morte nossa espiritual, nos traz para a vida. Então a gente tem uma mensagem bacana, mesmo para as pessoas que curtiam a gente antes, eu acho que curtem muito mais agora. A lógica seria essa, porque agora, além de eu só querer um aplauso, ou era um fã que no máximo uma foto, um autógrafo e tchau, muito pelo contrário. Hoje a gente ora por essas pessoas, a gente pede para que Deus guarde, cuide a família dela, entendeu? Que também tenham esse impacto e alegria que só Jesus pode dar. Então, é um outro momento, é uma outra coisa, né? E não deixei de ser alegre, não deixei de cantar meu forró, não deixei de tocar um rock, não deixei de dançar uma rumba, mas falando das coisas e do amor de Deus. Então, mas já nós chegamos lá, já nós chegamos lá. A diferença é que hoje tem... A diferença é que hoje o conteúdo que você traz gera vida. Exatamente. Né? Gera transformação. Não é somente uma música, não é somente um entretenimento. É mudança, é edificação, é impacto, é confronto, é tudo isso. Coisas que fazem a vida de um ser humano mudar pelo poder do Espírito Santo. Exatamente. Exatamente. Falou tudo. E eu já ouvi o testemunho. Eu sei que não vai dar para você testemunhar, até porque é grande, mas eu queria que você desse uma passada de como foi a sua conversão, porque eu achei fantástica quando eu vi um vídeo seu contando. E, se eu não me engano, essa semana passada eu estive na casa da minha mãe. Eu não sei se foi agora, quando ela esteve aqui da última vez, que eu estava comentando com ela como que você se converteu. Eu achei fantástico. Eu queria que você falasse aqui um pouco para o pessoal. Tá bom. Assim, como você disse, resumindo de tudo, né? Foi de uma forma sobrenatural. Então, não foi de uma forma normal. Uma forma cotidiana, uma forma que... Enfim. Eu ouvi um som de uma música que eu não poderia ter ouvido. Por quê? Eu estava quase um quarteirão do local. E o segundo ponto sobrenatural é que até se fosse um quarteirão, podia ter um som ligado, uma caixa de som, beleza. O problema é que estava dentro de um cinema o som. Então, não tinha como. Você não tem como ouvir o filme passando do lado de fora do cinema. Não dá, nem na rua, ali na bilheteria você não ouve. E eu ouvi de longe. Então, isso para mim começou a me mover um sobrenatural. E, resumindo, eu entrei, vi que era algo da parte de Deus, era uma denominação cristã. E ali, então, eu fiquei. E naquele dia, que foi, eu não lembro o dia, mas foi em fevereiro, eu sei que foi em fevereiro de 1995, de lá para cá, eu comecei a querer conhecer mais Jesus como pessoa, Jesus como seus objetivos de vida, Jesus, e onde eu ia ter essas informações sobre Jesus? Através da Bíblia Sagrada. Então, quando eu comecei a entender e me ensinarem que Jesus é a luz do mundo, que a palavra de Deus diz que a própria palavra, o próprio Jesus, que era o verbo, é lâmpada para os nossos pés, né? É luz para o nosso caminho, porque Ele é a própria luz do mundo e Ele ilumina o caminho apertado que nos leva à porta estreita, que é o próprio Jesus. Então, quando eu começo a entender tudo isso, que parece ser difícil, mas não é, porque tendo pessoas que vão começar a te ajudar nessa caminhada, como, por exemplo, pode ter pessoas que vão assistir nossa live, estão assistindo, que de repente também buscam exatamente isso, buscam essa conexão com o Pai, com quem criou a gente. É evidente que não tem como, imagina, milhares de células, milhares de coisas, moléculas. Quem criou isso? É evidente que tem que ser o Senhor Supremo, tem que ser Deus. Você olha para uma planta, você olha para um animal, você olha... Cara, não tem como. Você olha para o mar, não tem como você fugir e falar que não, isso aqui foi um Big Bang que explodiu. E aí começou uma explosão e
Não existe isso. Não existe falar que eu venho do macaco, senão eu ia visitar minha tia no zoológico, né? Então, né? Não tem sentido, né? Não tem sentido. É Deus que criou, Deus criou os animais com muito carinho, para a gente também ter respeito pelos animais. Então, assim, tudo tem um porquê, um propósito, né? E eu fico muito feliz quando eu comecei a entender isso. Através da própria palavra, tem ensinamentos ali, brother, que eu nunca ouvi falar em nenhum segmento na minha vida. E nenhuma outra filosofia que eu já possa ter procurado buscar, nenhum outro segmento religioso. Cara, quando Jesus, às vezes, só a presença de Jesus já fazia a diferença. Só um olhar de Jesus, quando ele, lembra, o Galo cantou a terceira vez, ele dá uma olhadinha pro Pedrão velho lá, meu Deus, o homem já começa tremendo abaixo, só no olhar de Jesus. Então, não tem como, né? Ele é o Senhor. E quando a gente começa a entender isso aí, valorizar a pessoa de Cristo, a pessoa do Senhor Jesus, como ele fazia, por que ele curava, como ele ministrava, como ele ensinava os outros, ele amava, ele amou, eu te amei, ele falou. Então ele amou por amar, nada em troca. E você querer começar a aparecer com ele, e para isso acontecer, você tem que deixar um monte de coisas que a gente vem aprendendo desde pequeno, sabe, brother? Desde pequeno a gente vem aprendendo a ser egoísta, é meu. Você quer ver um exemplo? Deve ter mamãe aqui assistindo. Dá um joinha aí, se tem alguma mamãe assistindo aí. Ó, dá um joinha aí. Ou manda um coraçãozinho subindo aí, se tem alguma mãe, tá? Beleza. Então, para quem é mãe, presta atenção nisso. Ou o pai também vai entender. Quando a mamãe está lá com o filhinho ali no TT, e ela quer tirar ele está com fome, ele garra ali, tipo, é meu, essa comida é minha. Quando ele quer alguma coisa, tamanho um pouquinho maior, você dá um chucalinho para ele, né? Ele quer, me dá aqui, filhinho, é meu. Você não precisa ensinar isso. Então, meus queridos, isso aí já vem da nossa semente já do pecado. E por isso, Jesus veio exatamente para poder dar um bloqueio nisso, para todos que aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna, junto com Deus. Então, quando eu comecei a entender isso, era tudo muito louco para mim, sabe? Eu venho de um mundo completamente oposto a Jesus Cristo, né? Não vou nem citar aqui porque não vai edificar. Mas uma coisa é certa, quando Jesus entra na minha vida, meu amigo, acabou. Tanto é que de 95 para cá, eu procuro estar seguindo o que Jesus disse, o que ele ensina através da palavra. Eu procuro estar melhorando a cada dia, mesmo com vários erros, vários pensamentos ainda que não são bons. E a gente, opa, me arrependo, Senhor, muda minha mente, muda meu pensamento, não deixa eu desviar nem para a esquerda nem para a direita. E quando isso você tem essa convicção de fé e acreditar nisso, tudo passa a ser melhor. Então, hoje, eu louvo a Deus. Mas para quê? Para que uma mensagem entre ali. Deus de milagre faz o cego enxergar. Ou seja, uma mensagem de esperança. Ok? Uma mensagem que vai cantando para ter o aplauso, o meu ego ir lá para cima e acabou. That's it. Então, hoje é muito melhor. Hoje é muito melhor, porque eu posso louvar a Deus muito alegre e ainda poder ser bênção na vida de outras pessoas. É verdade, eu acho que isso é recompensador. Semana passada, eu estava na praia, lá na casa da minha mãe, e recebi uma mensagem de uma jovem que ouviu uma das minhas canções na plataforma digital, e ela estava passando por um momento muito difícil, ela e a família. Ela falou que através da minha música, Deus veio confortar e dar a resposta que eles precisavam. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, nós temos um chamado e a gente não canta por cantar, a gente canta com propósito. Exatamente. Se esse propósito não for atingido, tem alguma coisa errada na gente, porque Deus não erra. Então, se nós fizermos algo que esteja fugindo ao propósito de Deus, a gente tem que rever os nossos conceitos. Aliás, a gente tem que estar muito atento na nossa motivação para fazer qualquer coisa. Exato. Qual é a motivação de eu querer ter um CD ou cantar ou estar fazendo essa live? Qual a minha motivação para a gente estar aqui falando nisso? Para eu exaltar que eu era Paquito? Não.
para exaltar o nome de Cristo, para falar que existe um Deus que ele muda, transforma, ele mesmo que capacita a gente para poder ajudar, fazer a vontade do Pai aqui na terra como no céu. Então, por quê? Aquele papo da fama e tudo ficou lá atrás, já era, já foi. Então, quando a gente tem agora uma revelação de Cristo, acabou, você vive para ele, porque nós somos dele. E tudo que nós temos, por exemplo, até esse chapéu aqui, tudo é dele, isso aqui, tudo é dele, porque nós somos dele, 100%. Então, essa é a luta, porque a gente quer acertar o alvo, errar menos a cada dia, e as lutas vêm exatamente para pôr provas, para a gente ver se o nosso coração de verdade é 100% de Deus ou não é. Então, eu mando essa mensagem para você perseverar na sua vida. Todos que estão aí com a gente, persevere procurando fazer o bem, persevere acertando o alvo, leia a palavra, procure alguém, às vezes, que pode te ensinar a te interpretar um pouco melhor alguns textos que, às vezes, não estão tão claros para você, né? A gente tem uma live todos os dias, praticamente, 19h30, horário do Brasil, que a gente tem vários módulos de estudos, a gente está agora estudando injustiça é pecado. Então, estamos falando sobre toda forma de injustiça dentro da palavra. A gente tem vários pontos que a gente tem explicado. E é isso. Mas deve ter pergunta aí do pessoal. O pessoal que está chegando, o pessoal que está entrando. Um abraço. Vamos ver se tem alguém por aí. Olá, olá. A Milena, ela perguntou o seguinte, cadê? Se existia algum assunto, eu acho que foi isso. Aqui, achei. Fica muito vago, eu vou melhorar aqui a pergunta. Existia alguma verdade e mentira acerca do que diziam sobre a Xuxa? Essa pergunta é muito vaga, né? Porque é uma pergunta muito... Diziam tanta coisa sobre ela, diziam tanta coisa sobre mim. Em todo lugar existem verdades, né? E depende do que, eu não sei. Ficou vaga essa pergunta. Ficou bem muito vaga, né? Existem verdades aumentadas, que daí não passam a ser uma verdade total. Existem mentiras, existe de tudo. Pronto, respondi. Também vago. Sim. Saí bem, eu acho o seguinte, vocês que fizeram ou fazem parte de um meio tão abrangente a nível de conhecimento das pessoas, né? Ficam tão preocupados, muita gente fica muito preocupada em falar coisas. Ou, como você disse, aumentar as verdades ou inventar mentiras. Chega a ser até um tanto quanto desagradável, que parece que vocês não podem viver como um ser humano comum, como outro qualquer. Tem que estar sempre se policiando, cuidando, porque senão vai vir alguém para poder falar algo ou acrescentar algo. É isso aí. Próxima pergunta. Tem mais por aí, queridão? Olha, estão comentando tanta coisa. Quanto tempo? Eu acho que pergunta, por enquanto, foi só essa. Gente, se alguém mais fez pergunta e eu não vi, por favor, repita aqui, por gentileza, que tem bastante comentário. Tem gente aqui, o mais importante é seguir os passos de Jesus, exatamente. Que lindo, Deus permitiu você ser Paquito para hoje o nome dele ser exaltado com a sua conversão. Não seria nem ético falar da vida alheia, verdade. Aqui, pessoal, vamos falar do que o Xande fez e faz. Ele foi levantado por Jesus nos dias de hoje. Vamos falar da conversão do Xande e do missionário dele, do ministério dele no Níger. A gente vai falar já a respeito. Vamos lá. Pergunta. Quem tiver pergunta pode mandar. Eu tenho uma outra aqui, Xande. Vamos lá. Aqui, peraí, antes que surgiu aqui, ó. Qual conselho você daria a um jovem afastado do Evangelho? Muito simples. Eu... Vendo aí?
Voltei? Sim, eu tô. Voltou. Ok. É porque tocou o telefone aqui, eu já desliguei. Mozinho, manda lá, por favor, para o Paulo Zagrei, que não dá para ele ligar de novo aqui. Seguinte, um conselho não é só para os jovens, crianças, adolescentes, adultos de qualquer idade. Que estejam desviados, muitos tiveram algum tipo de decepção, pondo a sua convicção de fé no homem, em atitudes do ser humano, e não em Cristo. Ou seja, aquele texto que fala maldito o homem que confia no homem, a gente pode tirar uma aplicação dele no seguinte sentido: de confiar em descansar, em pensar que o homem não é falho, em pensar que a minha salvação depende de algum outro ser humano. Não. Eu tenho que descansar e confiar em Deus. A Bíblia diz para a gente descansar em Deus. Não andeis ansiosos por nada neste mundo. Coisa simples. Por quê? Muitos vão para um culto, vou dar um exemplo básico aqui para a gente entender. Bem simples para a galera entender. Tá? Eu chego no culto, vamos lá para o culto, tá bom. A pessoa não conhece nada, está ali o primeiro dia, está vendo o que está se passando, vai passando os dias, ela gostou da mensagem, está ali. Mas, às vezes, ela nunca parou para perguntar por que é que eu tenho que dar uma oferta. Ou seja, está fazendo no automático, no piloto automático. Mas ela, por si só, não raciocinou e também não perguntou, só porque viu fazendo, entra no piloto automático. Quando a gente começa a querer conhecer um pouco mais a palavra, o Espírito Santo começa a nos revelar, você começa a ter entendimento, alguém está te ajudando você a caminhar, né? Como uma criança no nascer de novo. E Jesus é a mesma coisa. Coisas básicas. Por quê? Porque a nossa função é poder exatamente esclarecer perguntas de outros que ainda não sabem como caminhar ou como seguir. E é mais fácil você ver essas pessoas entrando num piloto automático, de campanha, não sei o quê, e tal, e não querer saber, e não é nem querer saber, não ter pessoas que ensinem esse beabá para a pessoa realmente saber quem é Jesus, Filho de Deus. O Pai disse, então, ao meu Filho amado em quem eu comprazo, a ele ouvi. Então, as pessoas não colocam o seguinte sentido de Jesus como Deus, como Senhor, Filho de Deus, ok? Que eu tenho que ouvir porque o Pai, quem me criou, ele disse, ouve o meu Filho Jesus. Em Jesus está a plenitude de todas as coisas. Então, eu tenho que olhar para Jesus e ouvir o que ele disse, através da palavra. Aí Jesus fala para mim assim, olha, aqueles que não ouvem a minha palavra e não praticam, não são da minha família, está falando espiritual. Então, eu preciso ouvir, peraí, Jesus disse para eu ler e procurar praticar, porque senão eu não faço parte da família dele. Começa a clarear uma série de coisas. E aí é aquela luta sua interna, a carne querendo fazer, mas eu quero servir Jesus. A carne querendo fazer, eu quero servir Jesus. E aí, às vezes, você não tem esse tipo de ensinamento simples da palavra. E aí você pega e põe a culpa no pastor, põe a culpa em Jesus, põe a culpa na denominação, em qualquer lugar, em qualquer dogma, eu não quero mais saber de Jesus. E aí pensa que desviou, mas no fundo, aquela pessoa nunca foi, não é nem que desviou. Ela, às vezes, nunca teve um impacto de Jesus na vida. Então, o que eu aconselho vocês, meus queridos? Vocês precisam pedir para o próprio Senhor Jesus, porque Deus é um Deus, que ele mesmo fala, eu sou um Deus de vivos e não de mortos. Jesus ressuscitou dos mortos, e é por isso que a gente fala com Jesus. Então, você faça uma autoanálise. Procure algumas pessoas que possam estar te dando esse início, esse pontapé, né? Quantas pessoas falam, mas eu batizei muito cedo, nem sabia quem era Jesus direito. Eu vou batizar de novo. Não existe batizar de novo. Existe um batismo. Então, aquele lá foi um banho de piscina. Por quê? Foi influenciado por amigos, foi influenciado por pessoas, foi influenciado por uma série de coisas. E daí o que aconteceu? Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Como é que eu vou inverter essa ordem? Como é que eu vou me batizar sem crer? Olha que coisa simples.
Não é Verdade. simples? Fala a verdade. Muito. Então, eu não estou inventando nada, não estou criando doutrina nova, é o que Jesus disse. Só que a gente quer ficar inventando um monte de coisa. Então, a minha sugestão para todo mundo, procure ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, a história, a vida de Jesus, o que ele fazia, como ele ajudava os pobres. Ele disse mesmo, os pobres sempre terão no mundo, mas a mim, nem sempre. Então, assim, ele deixou uma outra dica. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Olha, fui estrangeiro, vocês me acolheram. Eu estava preso, vocês foram me visitar. Vocês foram me visitar. Eu estava enfermo, vocês foram me ver também. Eu estava nu, vocês me vestiram. Então, olha só, ele já deu a dica. Olha o que a gente tem que fazer, só isso. É dar de comer, dar de beber, físico e espiritual. Ir visitar preso, que às vezes estão lá. Ah, mas preso tinha que morrer mesmo. Não. São pessoas, do mesmo jeito, que podem converter o coração a parar e ter uma vida eterna com Jesus. Quantos eu já vi se convertendo presos? Em hospital, fazer uma visita. Às vezes, a pessoa quer título disso, título daquilo. Eu sou fulano, eu sou o título tal. Cara, mas não foi visitar um hospital, não foi visitar alguns enfermos. Mas eu quero ir para tal lugar fazer missão. Olha, eu não estou conseguindo dar um pão para um mendigo embaixo da ponte. Na minha cidade, eu quero ir para a Indonésia. Faça-me o favor, né? Então a gente tem que ter esse bom senso. Às vezes não quer dar um telefonema para o irmão que está passando uma necessidade, que às vezes é da igreja dele. Às vezes é aquele que senta ali do lado dele, mas não quer dar um telefonema, não quer ouvir. Né? Às vezes a pessoa precisa só desabafar, não quer ouvir. Isso é amor. Ou melhor, é a falta do amor. É isso aí. Pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Fizeram a seguinte pergunta. É possível conciliar... Eu já sei a resposta, com certeza, mas... É possível conciliar uma vida na carreira secular junto ao mundo, na vida cristã? É um trabalho artístico no mundo, né? Um trabalho artístico no mundo. Conciliar com a vida cristã? Não, impossível. A Bíblia desautoriza completamente. Não é nem que eu não queira, tá? É que a Bíblia desautoriza. Não há comunhão daquele crente em Cristo com o descrente. Não tem comunhão luz e trevas. A Bíblia já fala, é claro. Então, por isso, eu tive que rescindir contratos e shows e não fui para o meu disco que seria lançado. Ok? É papo furado falar que, aleluia, domingo eu estou aqui, à noite eu estou lá cantando tchan. Não dá. Não funciona. É o meu trabalho. Aí a gente se torna como um hipócrita. A palavra diz assim, porque eu não posso servir a dois senhores. A Bíblia diz, de uma mesma fonte não sai dois tipos de água. Ou é água doce ou é água salgada. Deus também diz em Isaías 42:8, eu não divido a minha glória com ninguém. Então eu não posso querer estar fazendo uma live aqui, falando que nós temos que nos humilhar para Cristo aparecer na nossa vida, e na próxima live eu sou o cara, ó, eu sou bom mesmo. É isso aí, ó, é isso aí, ó. Você vai falar, esse cara é louco. Você vai falar, esse cara é completamente xarope, né? Então, a Bíblia desautoriza isso. É diferente eu ser um pintor, eu ser um mecânico. Agora, da minha boca eu estar louvando a Deus e eu estava fazendo um outro cântico que quebre a glória de Deus, porque isso aqui é instrumento de Deus, para a glória de Deus. Eu posso ser um pintor, estou pintando a casa e em espírito de oração, se eu não puder ficar cantando e louvando, eu estou glorificando a Deus. Pai, abençoe esse lugar. Senhor, que a tua paz esteja nessa casa. Agora eu não consigo estar. Segura o tchan, Pai, abençoa. Segura o tchan, Senhor Deus. Não dá, não vai dar. Da mesma fonte não dá para sair dois tipos de água. Da nossa boca, a Bíblia diz que sai bênção e sai maldição. Ok? Diz também que sai vida ou sai morte. Satanás não lê o nosso pensamento, ele não é onisciente.
Mas quando você gera a palavra, no reino espiritual, tudo escuta. Então, meus queridos, eu tenho lutado bastante isso até hoje, porque às vezes pode vir um pensamento até de um palavrão. E, mas é uma coisinha bobinha. Não, não é bobinha. Ou você vai ser como Jesus, quando falaram que ele tinha uma palavra de graça quando falava. Então, e a Bíblia fala o seguinte, olha, se você diz que é de Jesus e procura seguir os passos dele, procure viver como Jesus viveu. Então, brother, ele é o nosso referencial. E eu não acredito que Jesus ia estar ali adorando o Pai, como várias vezes ele se retirava para orar e pedia a direção para o Pai através do Espírito de Deus, e depois ele ia se embebedar com bandido em taberna. De maneira nenhuma. Ele ia ministrar a palavra, cura, libertação, beleza. Mas ele não ia ficar rindo com os caras tudo bêbado, dançando, não ia. Então, a Bíblia mesmo é que fala, não é o Alexandre que está falando, não, é isso, eu acho. Primeiro, que vai mais uma dica. Nunca pergunta o que você acha. Nós não achamos nada. Tem que estar aqui na palavra. Então, por isso que eu dei os textos, né? Texto que fala isso, em Tiago vai falar, vai ter texto em Isaías que vai falar, enfim. Vai ter várias pessoas que podem ajudar. E o que você acha dos que ainda são... sou de Jesus, aleluia, e um monte de outras coisas fazendo aí, em programas e tal. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu não sou juiz, ok? Então, cada um dará conta. Vai ter um dia diante do tribunal de Deus que cada um vai dar conta. Eu não... Antes eu falava, tá? Eu descia a lenha mesmo. Aí o Senhor pegou minha orelha e quase arrancou assim. Ó, você não é juiz, fica quieto. Faz só o que eu estou mandando você fazer. Falei, beleza. Aí tomei uma chamada peia, né? Tomei uma surra do Senhor, chicote santo. Chicote santo. E aí, meu irmão, eu fico agora quietinho. Eu não tenho nada que ver com a vida do outro. Só se Deus mandar eu falar. Caso contrário, eu já estou lutando para procurar seguir um caminho de ser um discípulo de Jesus. Agora, você imagina se eu vou ficar ouvindo a vida do outro ainda. Não dá. Respondeu? Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Fizeram uma pergunta aqui a respeito do Níger. É a mesma pergunta que eu... Bom, eu acho que está para falar de respondido. Fizeram uma pergunta a respeito do Níger que... Tá me ouvindo agora? Mais perto de onde está o seu modem. Foi. Agora foi. A gente só tem mais, acho que uns 7 minutos aí. Fizeram uma pergunta aqui assim, e já a gente vai falar do Níger, até por causa do tempo, para a gente não poder, porque eu quero falar do Níger. Uma pergunta que fizeram aqui foi o seguinte: você hoje conseguiria conciliar vida com Deus estando trabalhando na Rede Globo? A pessoa que fez essa pergunta, ela disse aqui eu tenho que trabalhou propostas para fazer algumas coisas e não conseguiu caminhar. Mas eu oro muito. E eu peço sempre para Deus, os intercessores, vocês que estão aí, orar para ajudar eu nunca desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Manter o foco em Jesus. Agora, é muito difícil. É complicado. Imagina você, eu sou um cinegrafista. Eu vou ficar filmando novela, onde tem cena de adultério, de pessoas se beijando sem ser casada, uma série de roubos. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou pedir demissão. Falar, bicho, não dá para mim, não consigo. Então, é difícil. Agora, eu ia naquele local, no set de gravação, para, no final, falar de Jesus, tentar trazê-los para Cristo, ok. Mas a influência de ficar naquele lugar já é indigesto. E seja em qualquer lugar, na Rede Globo, Record, em qualquer lugar. Porque o ambiente é muito complicado nas gravações,
nas facetas das coisas, né? Em você estar representando uma cena, por exemplo, de uma prostituição. Então não dá, não funciona. Pode ser em qualquer lugar, pode ser num teatro, aonde quer que seja. Que Jesus não faria, a nossa referência é Jesus. Jesus faria isso? O que faria Jesus? Pronto, põe aquela perguntinha lá do filme e do livro. O que faria Jesus nessa situação? E é simples assim, porque a nossa referência é ele, né? Então, volto àquela coisa. Eu acho que seria muito difícil se manter limpo, tendo que fazer coisas que vão bater de frente com a palavra de Deus. Verdade. Então, a coisa foi acontecendo. Duas em uma por conta do tempo. Aos poucos, eu fui começando a querer ajudar pobres, necessitados, mendigos. Comecei fazendo isso em São Paulo. E Níger apareceu, eu orei e eu pedia para Deus que eu pudesse estar no país mais pobre do mundo para poder ajudar crianças, jovens, adolescentes, fazer alguma coisa. Minha intenção não era montar nenhum projeto, nada lá. Era ajudar quem já estivesse. Mas Deus tinha outros planos. Então, eu pisei em 2002 no Níger, que não é Nigéria, ok? Rapidinho, só para dar uma ideia onde é que fica aqui no continente africano. Níger, ok? Nós moramos no deserto do Saara, então, dentro do deserto, e constituímos uma enorme família. Falamos de Jesus, cuidamos de pessoas, são vários projetos entre creche, projeto de nutrição, apadrinhamento para escolas, escolas de costura para mulheres, centro esportivo para as crianças poderem aprender a esporte e a palavra de Deus, trabalho em presídio, com refugiados, em hospital, tudo que Jesus falou, porque é dele o projeto. Então, é simples assim. E também, na Índia, estamos há 10 anos com uma outra parceria lá também. Então, no Níger são aí entre todos aí uns 1.500 entre crianças, jovens, adolescentes, adultos, famílias de obreiros. E na Índia são em torno de 100 crianças e 7 famílias de obreiros. Aí viemos para o Brasil em março, tá? Porque não sabia quando ia abrir de novo os aeroportos do Níger. E iam fechar, a gente pegou o último dia aberto. E aí pegamos o Covid, eu e minha esposa. Então, a gente no Brasil está abrindo várias frentes de trabalho em favelas, embaixo das pontes, morador de rua, refugiados, né, haitianos, bolivianos. E a campanha Tive Fome e Me Deste de Comer. E agora a gente está na campanha para ver se consegue um carro, porque uma carrinha para pôr os marmitex, as cestas básicas, enfim. Enquanto a gente não volta para o Níger, os trabalhos já abriram aqui, então não vai parar mais. Então agora a gente vai estar em trabalhos no Níger, Índia e Brasil, né? E é isso. Então, bem resumidamente, Deus é maravilhoso, né? E você tem que ser igreja, porque nós somos a igreja. Deus habita em nós, no nosso coração. Então, a gente tem que ser igreja, tem que ser representante, embaixador de Cristo em qualquer lugar. Então, se você está em Braga, você tem que ser representante aí. No seu trabalho, pegando o comboio e qualquer coisa. Você tem que ser representante aí. Qualquer um que está aqui nos assistindo tem que ser representante onde ele estiver. E comece na sua própria casa. Então, quando Jesus, só para finalizar, disse: quem quiser ser meu discípulo, ele não disse quem quiser ser meu católico, meu evangélico, meu budista, meu espírita. Discípulo. O discípulo segue o mestre. E como seguir o mestre, que é Jesus, através da palavra, que é onde ele deixou ali o caminho para poder seguir Jesus. Então, nós não falamos de política, não falamos de religiosidade, nós falamos de um homem, que é Jesus Cristo de Nazaré, que transforma e mudou a minha vida da minha casa. Projeto musical, né? Projeto muito bacana. O Senhor nos concebeu 68 louvores. Amém. São 5 tá CDs. Com projeto musical, o projeto, né? Se chama Para o Rei e pelo Reino, com participação de vários irmãos em Cristo de vários ministérios. Exemplo, né? Regis Danese, fizemos um videoclipe, já já a gente vai lançar, inclusive, nas redes sociais.
Samuel e Daniel e Samuel, de Goiás, também Nívia Soares e outros queridos que participaram. O Nil, que era do Dominó, também um homem de Deus, muito querido amigo. Azaf Borba. Então, assim, tem muita surpresa vindo por aí. Inclusive, 10 louvores infantis. Tem o canal infantil nosso, Turma do Xande, no YouTube. Então, se inscrevam. Turma do Xande, é isso aí, no YouTube. E, enfim, as redes sociais estão aí. O nosso site, www.agdmídia.com, para quem quiser visitar, conhecer, ajudar. E agora a gente está nessa campanha Tive Fome e Deste de Comer, para todos que puderem ajudar, que seja com R$1, €1, $1, mas ajudando com alegria. No site tem as contas, ok? A gente precisa urgente comprar uma carrinha, né? Para pôr as comidas e as marmitex. O tempo vai acabar, você não pode deixar cair a live, hein? Senão nós perdemos o bate-papo. Eu, então, vou começar a me despedir aqui. Eu quero agradecer muito a você por ter aceito o meu convite. Muito obrigado. Eu vou deixar nos meus stories, gente, as contas para quem quiser ajudar o projeto missionário do AGD Níger. Vou também deixar lá o site, o link do site, para vocês entrarem, conhecerem, tá? E, se puder, vamos ajudar para poder mais vidas serem alcançadas pelo poder de Deus. Claro, agradecendo a todos o convite. Tá junto com ele, e espero que tenha sido de edificação. Espero que depois você manda o link. Não vamos muito perder, obrigado, já está Xande. quase. Quer deixar alguma palavra? Queria deixar aí, um versículo só que está no livro do Evangelho de João, São João, né? Capítulo 3 e verso 16, muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna, porque essa vida aqui é muito breve, passageira, 80, 100 anos, ok. Mas e a eternidade? Você tem que pensar agora em vida, em onde você quer viver a eternidade. Eternidade, não tem fim. Com Deus ou sem a presença de Deus. Então, que Deus abençoe todos vocês. Um prazer muito grande, tá? Poder estar junto. E quem sabe a gente marcar outros bate-papos, né, para edificação do corpo. Desculpa que não deu para responder as perguntas aí, mas deixamos para uma próxima. Entre nos nossos canais, né, se inscreva aí no Alexandre Canhone Oficial e vamos estar levando a palavra de Deus. Um abraço para todos, queridos.